Paz e graça, povo de Deus, paz e graça, amados do Senhor. Espero que estejam todos bem. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos cubra nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, independentemente do fuso horário de onde estiveres a assistir. Hoje vamos falar de um tema que temos medo de abordar, que pouco se fala. E Deus já colocou esse tema no meu coração faz muitos dias. E eu hoje trouxe para partilhar com os irmãos. E a nossa partilha de hoje tem como tema a morte. A morte. Por quê? Porque a morte é um inimigo da vida de toda e qualquer pessoa e em todo e qualquer lugar. Não importa a raça, não importa a cor, não importa o grau, o nível que a pessoa tem, não importa a vida que a pessoa leva. A morte é um inimigo da vida de toda e qualquer pessoa. Todos nós vamos morrer um dia. Ninguém sabe quando, onde, a que horas, como, mas vamos morrer. E quais são as respostas para várias perguntas que nós nos fizemos sobre a morte? Normalmente nós, no nosso dia a dia, na nossa vivência, convivência, quando morre alguém, seja de nossa família, seja conhecido, seja próximo, mesmo que não for próximo, não for da família, nós já ficamos preocupados, nosso coração toda hora, poxa, fulano morreu, quem diria, tão jovem, ainda ontem estávamos juntos, ainda semana passada falamos, esse aqui morreu, eu sempre lhe vi ali, bem desportivo, morreu como? Ficamos com essa tristeza em nós e acabamos pensando, poxa, tenho que me cuidar mais, senão também, não sei, até nem sei quando é que eu... Meu Deus, sou tão jovem. Ficamos a pensar N coisas. Pensamos muito. E pensamos que a morte é o fim da vida. Pensamos que pronto, aqui acabou tudo. Entramos numa emoção de tristeza. Temos tantas perguntas, ficamos inquietos, não ficamos bem. E o que é que nos diz a palavra em Gênesis capítulo 2, no verso 7? Diz assim a palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor Deus modelou o homem com a argila do solo, soprou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Amém? Nós não podemos ter medo de voltar ali de onde nós saímos, de onde nós viemos, de onde nós fomos criados. Ai, meu pai, perdão, estou um bocadinho cansada, mas vamos a isso. Por que nós não podemos ter medo de voltar de onde viemos? Porque Deus nos fez, Deus nos conhece. Deus nos conhece, nós não nos conhecemos, mas Deus nos conhece. E Jesus Cristo, o tempo todo que esteve aqui na Terra, Ele falou sobre isso, sobre a morte, sobre a libertação. E Ele disse que aqueles que durante toda a vida viveram em escravidão com medo da morte, Jesus veio para lhes libertar. E libertar como? Jesus apresentou a palavra, a mensagem, o conforto, deu respostas a todas e qualquer perguntas. Porque Jesus, Ele é a ressurreição, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, qual é a melhor maneira de nós entendermos a morte? Nós precisamos
para entender a morte, nós precisamos partir do princípio da nossa criação. Nós viemos da onde? Fomos feitos como? Por quem? Nós fomos feitos de terra. Fomos feitos por Deus. Deus formou o homem do pó da terra. E esse homem se tornou um ser vivente. Que somos todos nós. Nós somos todos seres viventes que viemos, que fomos formados por Deus da terra. E a Bíblia em nenhum momento ela disse que Adão recebeu uma alma. A Bíblia diz que o homem se tornou uma alma viva. Porque Deus soprou no lodo e deu vida. E somos nós hoje. Desde o momento em que Deus deu o fôlego de vida a Adão, a vida passou a ser fluída por Deus, não pelo homem. Não depende do homem, depende de Deus. E se assim sendo, nós podemos descrever uma forma que eu aprendi, que é pó da terra mais fôlego de vida igual a alma vivente. Corpo sem vida mais fôlego de Deus igual a um ser vivente. Cada um de nós tem um corpo e uma mente racional. E enquanto nós continuamos a respirar, nós seremos quê? Seremos seres viventes, seremos seres vivos que viemos de uma alma vivente. Essa alma quem criou foi Deus. Então, o que acontece quando nós morremos? Quando nós morremos, nós voltamos de onde? Voltamos do lugar onde viemos. Nós viemos de onde? Viemos do pó. Então, se nós viemos do pó, nós vamos voltar para a terra aonde viemos. O espírito, esse fôlego de vida que nós temos, volta para Deus. Porque é Deus que nos deu o fôlego de vida. Eclesiastes 12:7. Eu, como já fiz aqui o meu pequeno apontamento, depois os irmãos podem meditar mais, no meu pequeno apontamento é assim. Então o pó volta para a terra de onde veio, e o sopro vital retorna para Deus que o concedeu. Amém? Ou seja, Deus nos concedeu a vida. Deus nos concedeu esse sopro de vida. Então tudo volta a Deus. Por que devemos ter medo da morte? Nós somos de Cristo. Estamos em Cristo. Cristo está em nós. Por que temos medo da morte? Por que para nós é tão difícil falar da morte? Nós falamos de outras coisas, falamos do pecado, falamos de traição, falamos de arrogância, falamos de sabedoria, falamos de discernimento, mas temos medo nas igrejas, hoje temos medo de falar da morte. Mas se formos a ver, muitos de nós até já andam mortos. Só estamos a andar, estamos só nesse mundo por estar, mas estamos mortos. Estamos mortos espiritualmente. Outros até já nem sabem o senso da vida. Andam só por andar, vivem só por viver. Só estão à espera já que aquele momento da morte chega, bate a porta. Vamos, também já não estás a fazer nada aqui. Só estás por estar. E muitos de nós não sabem onde é que vamos quando morremos. Muitos de nós nem sabem se a nossa alma vai para onde, se fica onde. Nós só nos apegamos no medo da morte. Não estudamos a essência. Não estudamos quem somos, de onde viemos, como viemos. Depois qual será o nosso fim. Temos medo à toa. E muitos de nós nem se preocupam conforme vai morrer. Só tem medo da morte. Ele basta ouvir falar da morte, já tem medo. Mas não se pergunta, quando eu morrer, será que eu vou voltar para Deus? Quando eu morrer, eu vou para onde? Quando eu morrer, como é que será? Não nos perguntamos.
nesse momento em que estado se encontra o teu corpo e a tua alma. Perdão. O que é que te complica, o que é que te aflige, ou o que é que te preocupa neste momento? Morrer para Cristo ou morrer para este mundo em que nós estamos, em que não se vê nada de bom neste mundo a não ser destruição. Os povos destruem-se uns aos outros. Mas nós estamos neste mundo e lutamos para estar cada vez melhor neste mundo. Nós temos medo de Cristo. Temos medo de morrer naquele que está em nós e que nós dissemos que estamos nele. Qual dessas duas mortes tem mais valor? Morrer em Cristo e morrer no mundo? A Deus dará, porque não conheceste Cristo, porque não querias saber de Cristo. E qual dessas duas mortes traz salvação? A morte em Cristo ou a morte pelo mundo? Agradar o mundo? Não, todo mundo faz, também tem que fazer? Ah, não, isso aqui não interessa. Quem foi Cristo também? O que é que Cristo fez para que eu perca a minha vida por Ele? Nós só temos medo da morte quando nós não sabemos de quem somos filhos. Nós só temos medo da morte. Perdão. Nós só temos medo da morte quando nós não conhecemos a quem servimos, a quem buscamos. É isso que nos traz esses medos, são as nossas práticas, as nossas ações. As coisas que nós fizemos, a maneira conforme vivemos, a quem nos entregamos. Como iremos morrer? Ou seja, iremos morrer para quem? Para Cristo, para o mundo. Deus nos chamou a viver coisas maiores. E se Deus nos chamou a viver coisas maiores, a morte não pode ser um problema para nós. A morte nunca pode ser um problema para nós. Porque Deus é o dono da vida e se Ele nos chamou, Ele sabe o porquê que nos chamou. E em nenhum momento a Bíblia disse que nós não íamos morrer, senão Jesus Cristo não morreria. Mas a Bíblia nos chama e nos explica como devemos morrer, aonde devemos morrer, a quem, por que devemos morrer. Se nós estivermos a viver realmente o que Deus nos chama a viver, nós vamos entender que Deus é a nossa fonte. Então a palavra diz que tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, todas as almas são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. A alma morre porque não é imortal ainda e ela pode pecar. E é assim, ou melhor, perecer. E muitos de nós estamos a perecer, mas estamos a perecer mesmo mal. Estamos a perecer. Nossa alma, não sei se anda a vaguear por aí, não sei. Nós somos uma alma com vida. Na morte, nós nos tornamos o quê? Simples e meros cadáveres. Quando nós morremos, isso torna simplesmente um corpo. É um corpo que já não tem valor. É um corpo que não tem significado. Por quê? Porque esse corpo já não faz nada. Depois que eu fecho os olhos, acabo tudo aqui, finiu, acabou tudo, já não serve para nada. Como dizem na gíria, só serve para sair ali comer. Logo, os mortos não têm consciência. Quando Deus tira o que nos deu, que é o fôlego da vida, a nossa alma morre. E nós, conforme se diz na gíria, não, o morto sabe das coisas. O morto sabe que o morto não sabe nada.
O morto não sente, o morto não tem cheiro, o morto não tem sentido, o morto não tem ação nenhuma. Mas se nós tivermos esperança em Cristo, nós não estamos mortos. Por quê? Porque nós já fomos mortos. Nós morremos com Cristo. Então nós não temos por que ter medo da morte. Se você e eu conhecemos Cristo, por que nós temos tanto medo da morte? Entramos nas igrejas, trabalho. É só falar, sonhei contigo que morreste. E pronto, problema grave. Bate na madeira. Eu sou muito jovem, ainda nem vivi nada. Eu ainda tenho muito que viver. Não faz isso. Vai já no pastor, vai no padre, vai no líder, vai naquele, vai naquele. Irmã, ora para mim, por favor. Sonharam que morri. Entra trabalho, sai trabalho, entra jejum. Se tiveres que morrer, vai mesmo morrer. Nenhum trabalho que vão fazer, nenhum jejum, nenhuma oração vai impedir que você morra. É só de Deus quiser que você morra, você vai morrer. Tem aqueles que morrem antes do tempo, não no tempo em que Deus quer que eles morrem. Porque também não entenderam e não fizeram cumprir a promessa. E muitos porque não obedeceram o projeto, o processo de Deus. E infelizmente acabam perdendo a vida antes do tempo. E quando morreste, morreste mesmo. Aqui não é truque, porque não, o meu ouvido está a ouvir, o meu nariz está a sentir, meus olhos estão a ver. É mentira. Morto não tem senso, morto não tem nada. O corpo acabou, apagou. Senão há muitos mortos iam levantar. Está a chorar o quê? Eu estou a ouvir, me deixem de chorar. Então, por que essas coisas não acontecem? E nós gostamos muito, eu conheço Deus, eu tenho muita intimidade com Deus, eu sei. Não sabes nada. Você tem medo da morte, sabes que? Que tipo de intimidade é essa que você tem com Deus que te faz ter medo da morte? Os nossos ouvidos, os nossos corações estão distantes de Deus. E por esse motivo, os nossos corações, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa intimidade estar distante, distantíssima de Deus. Isso nos faz ter medo da morte. E nós achamos, não. Eu, a intimidade que tenho com Deus, eu não. É sempre o outro, nunca somos nós. Eu que tenho intimidade com Deus, eu que conheço Deus. Eu não posso ter medo da morte. Eu tenho que saber que já morri com Cristo. Nós quando morremos, nosso cérebro apaga. Tudo que está ao teu redor, você não sabe nada. Você... As pessoas às vezes dizem, não, o morto sabe o que está acontecendo. O morto sabe o que está acontecendo, então como? De que jeito? Lázaro não sabia que estava morto. Os vivos sabem. Nós os vivos que estamos aqui, os seres vivos, sabemos que vamos morrer. Mas o morto ele não sabe que ele morreu. Eclesiastes 9:5. Eu fiz os meus apontamentos. Eu leio, depois Deus vai me falando e eu vou escrevendo assim algumas coisas. E o que eu entendi do Eclesiastes 9:5, no resumo que eu fiz, é assim. Se eu e você morremos agora, nós já não vamos saber nada. Se eu e você morremos agora, nós não vamos ver nada. Se eu e você morremos agora, o que vai acontecer? Nossas famílias só vão chorar, arranjar métodos e mecanismos para nos enterrarem. Mais do que isso eles não vão poder fazer. Porque não tem outra história senão nos enterrar. Uns até que não têm, infelizmente, condições para terem um óbito, um fúnebre, sei lá como é que se diz. São atirados no rio, nos buracos, outros são queimados, enfim. Uma pessoa morta já não odeia, já não inveja. Uma pessoa morta já não ama. É agora que estamos vivos, que precisamos amar, que precisamos perdoar, que precisamos não ter inveja. Tudo devemos fazer agora que estamos vivos, porque quando morrermos não vamos fazer mais nada. Só as pessoas vivas odeiam, só as pessoas vivas invejam, só as pessoas vivas amam. Quem está morto não faz essas coisas.
Então você é invejoso. Não tens medo de ser invejoso, mas tens medo de morrer. Você deseja a vida do outro a 100%. Não tens medo disso, mas tens medo de morrer. Você fala mal do teu próximo. Não tens medo disso, mas tens medo de morrer. Você vive pecando direita, torta, direita, vive pela carne, vive pelos desejos, anseios deste mundo. Não tens medo, mas tens medo de morrer. Mas tudo isso que nós fizemos nos leva até uma morte, já começamos até a morte espiritual, até chegar à morte carnal. Porque pessoas com esse tipo de sentimento, esse tipo de vida, não estão com Deus, não conhecem Deus. E isso não está só no mundo, isso está até no meio cristão, nós mesmos cristãos na igreja até acho que estamos a pecar mais do que aqueles que não conhecem, nunca tiveram um encontro com Deus. Mas nós que já ouvimos uma vez uma palavra de Deus, nós que já nos pregaram uma vez, nós que já fomos num lugar de oração, fizemos coisas piores e se escondemos nas igrejas, porque infelizmente a igreja é lá o lugar onde todo mundo se esconde, feiticeiro se esconde lá, pecador se esconde lá, mentiroso se esconde lá, gatuno se esconde lá, prostituto se esconde lá, todo mundo se esconde na igreja. Por quê? Porque temos essa imagem de que todo mundo que está na igreja é boa pessoa. Fizemos tanta coisa pior que a morte, mas temos medo da morte. E muitas das vezes nós nos matamos aos poucos, sem sabermos que estamos a nos matar, porque a inveja mata, o ódio mata, a raiva mata. Esse espírito que não vem de Deus, que teu coração, quando vê a alegria do outro, teu coração está a ferver, a fornalha de fogo é pouco. Isso vai te matando aos poucos. Você não está a dar conta, mas estás a morrer aos poucos. Você se mata sozinho, ninguém está te matando, você está se matando você sozinho. E quando alguém te fala da morte, você tem medo, vou morrer, não posso. Você já está morto. A morte é como um sono sem sonho. Nós quando dormimos profundamente, nós já não sabemos o que está acontecendo. Aí a alma já foi. Tudo acontece quando estamos a dormir. Por isso é que muitos dizem, dormiu, já não acordou, morreu. Porque nós quando dormimos, nós não sabemos o que está acontecendo. Por isso é que muitos falam, acordei cansado, trabalhei muito. Estou cansada, nem sei, fui dormir, mas aqui está me doendo, aqui. Durante o sono, muita coisa acontece. Uns são usados espiritualmente para ir fazer feitiçaria. Uns são usados espiritualmente para ir dançar não sei aonde, fazer quimbandaria aqui, quimbandaria ali. Uns são usados por tais homens noturnos. Durante o sono, muita coisa acontece. Quando você está dormindo, você foi correr não sei aonde, pular muros não sei aonde. Por que temos medo? Jesus nos ensinou sobre a morte mais de 54 vezes, acho, se a minha memória não me falha. Ele disse aos seus discípulos mesmo, Lázaro não está morto, ele está a dormir. Vamos, vou lhe acordar. Os discípulos não estavam a entender o que o mestre estava a falar. E o que aconteceu com Tomé, acontece com muitos de nós hoje. Por quê? Por falta de sabedoria, falta de discernimento. Ele disse aos companheiros, vamos morrer comigo também. Por que a morte nos faz tanto, nos assusta tanto? Nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. Morremos com Cristo. Cristo é a ressurreição, é a verdade, é a vida. Quem está em Cristo, Cristo está nele. Então, por que temos medo da morte? Se muitos de nós estávamos já a perder a vida por causa de seguir os conselhos, as atitudes, as obras de amigos, de pessoas próximas, estamos a perder nossas vidas já. Se você consegue seguir um amigo a ponto de perder a vida, se você consegue seguir um exemplo
é um ponto de perder a vida. Por que você não segue Cristo e ganha a tua vida em Cristo? Porque você quando morre, você não está a perder a tua vida em Cristo, estás a ganhar. Todo aquele que está em Cristo e que vive com Cristo e por Cristo, não está a perder a vida, mas está a ganhar a vida. Uns até já nem querem mais o destino que Deus traçou, estão a traçar seus próprios destinos, porque acham que o destino que Deus lhes traçou não é o bom. Depois, quando morrem aí em lugares erguidos, não, eu mesmo, Deus estava onde? Eu até que oro, eu até que faço, eu até que busco, e eu. Nós não queremos dar a nossa vida para Deus, por isso que temos medo da morte. A morte é como um deserto. E existem dois desertos. Existe o deserto de Deus e existe o deserto de Satanás. Agora, cabe você saber em que deserto você está. Estás em que deserto? Deserto de Deus? Deserto de Satanás. Jesus Cristo esteve em que deserto? Esteve em deserto de Deus. Perdão. Rebeca esteve em que deserto? O túmulo da morte, que qualquer um de nós um dia pode passar, atravessar, é um sono calmo. Porque no sono muita coisa acontece. Não podemos morrer a dormir assim num instante. Por vários motivos, N motivos, N situações, não podemos perder a vida enquanto vamos falar, não, está dormindo, até quando não acorda, não, está dormindo, até quando não acorda, não, está dormindo. Afinal de contas aí já foi, já entregou o caldo, como se diz. Mas agora, morreste em Cristo, você, porque com Cristo nós já estamos mortos, nós morremos com Cristo, então não podem matar alguém que já está morto. Alguém que já está morto não pode mais ter medo da morte, porque nós já fomos mortos com Cristo. Nós não podemos ter esse medo. Porque nós quando estamos num sono profundo, calmo, nós nos sentimos numa paz absoluta, porque você tem, quando começa já a apanhar sono, você sente já que não, aqui vou dormir. Já está a se sentir que não estás no barulho, não estás... Não. A morte não é o fim da história de Jesus. Por isso é que Jesus disse a Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas aquele que morrer sem Cristo, dorme na sepultura. Aquele que crê, Deus, Ele nos guarda na palma da sua mão. Deus nunca se esquecerá de nós. Perdão. Do pó viemos, do pó voltaremos. E quando Jesus voltar, Jesus vai nos acordar conforme acordou Lázaro. Porque nós já morremos com Cristo. Não podemos ter medo da morte. Porque se nós estamos em Cristo, a morte para nós não pode ser uma preocupação. A morte para nós não pode ser um temor que falar da morte nos põe a tremer, nos põe preocupados. Não, nós já morremos com Cristo. E Cristo é quem? Cristo é a ressurreição, a vida. Então como é que nós temos medo da ressurreição e da vida? Se Cristo está em nós e nós estamos nele. Que Deus possa ricamente nos abençoar. E que possamos a falar mais da morte. Não precisamos ter medo. Pregar sobre a morte, falar sobre a morte. Não precisamos ter medo, porque nós já morremos com Cristo. Então não podemos ter medo. Ninguém pode matar quem já está morto. Nós estamos mortos com Cristo. Então não nos preocupemos com isso. A morte não pode ser um problema para nós. Sobretudo se já aceitamos Cristo, se já vivemos em Cristo e se Cristo está em nós, a morte não pode ser um problema para nós. Amém?
Deus abençoe rico e poderosamente as vossas vidas. Tenham uma noite agradável. Na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.